Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana e na nossa aula de hoje nós vamos iniciar realizando a correção da ficha 1 de atividades que está entre as páginas 77 e 78. Então vamos lá fazer a correção bem breve junto com a tia Ju? Então, olha só, turma. Essa imagem aqui, ela mostra um modelo de sistema digestório exposto em um museu interativo de Moscou, em Moscou, na Rússia. Então, vocês vão indicar onde vocês acham que ficam localizados cada uma dessas partes do sistema digestório. Então, vamos lá. Olha só. Essa aqui é a imagem e a gente vai indicar onde fica cada uma dessas partes. Boca, não é? Então, aqui, a boca, o esôfago, estômago e os intestinos. Então, aí vocês vão indicar onde ficam cada um. Já na segunda questão, ele diz o seguinte, ó, apenas com estruturas apresentadas no modelo da imagem da atividade anterior, é possível que a digestão ocorra? Pode-se afirmar que esse modelo está completo quando se fala de sistema digestório? Explique. Olha só, gente, não é possível que a digestão aconteça somente com essas partes aqui que foram indicadas do sistema digestório. Por quê? Porque estão faltando aí as partes que compõem lá na boca, não é, que a gente estudou, não é? Os dentes que participam, o pâncreas também, o fígado, a vesícula biliar, que não estão sendo apresentados. Então, sendo assim, não seria possível que acontecesse a digestão, tá certo? Porque estão faltando o pâncreas, o fígado, os dentes, a vesícula biliar. E a gente sabe que todos esses aí também fazem parte do sistema digestório. Já na terceira questão, vocês vão indicar onde ficam cada uma dessas partes. Então, preste atenção que a tia vai olhando aí, vai apontando, e vocês vão olhando se vocês fizeram certo ou não, tá? Então, olha só. O primeiro que ele vem indicando aí, essa parte de cá, a gente sabe onde fica a cavidade oral, não é? Então, não é a boca, é a cavidade oral. Ele está indicando essa parte aqui do meio, tá certo? Já aqui do lado, nós temos a faringe. Então, boca, faringe. Um pouco mais abaixo, nós temos o esôfago. Do lado de cá, nós temos o fígado, a vesícula biliar, que é essa da cozinha verde, não é? O pâncreas. E do outro lado, nós temos o estômago, o intestino grosso e o intestino delgado. Então, confiram se vocês fizeram direitinho. Então, meus queridos alunos, agora que nós já realizamos a correção da ficha de atividades, nós vamos agora estudar sobre outro sistema, que é o sistema respiratório. Este conteúdo está nas páginas 141 até a página 146. E aí, gente, vocês sabiam que o sistema digestório, que foi o sistema que a gente estudou na aula passada, e o sistema respiratório, os dois são responsáveis pela nutrição do corpo? Vocês sabiam disso? Porque, olha só, gente, o sistema respiratório é aquele sistema responsável pela troca gasosa dentro do organismo. Então, neste processo estão envolvidas duas situações. A expiração, que é quando o ar é colocado para fora, tá? E a inspiração, que é quando o ar é colocado para dentro do corpo humano. Então, na inspiração, eu absorvo o oxigênio, não é? E na expiração eu libero o dióxido de carbono. Então há uma troca gasosa aí. Então o processo de inspiração e o processo de expiração, que são dois processos realizados na respiração do ser humano, tá bom? Então aí, na inspiração, ela absorve o gás oxigênio, dentre outros gases também, e expira, ou seja, põe para fora o dióxido de carbono, tá? Ou CO2, aqui a gente pode representar pelo O2, oxigênio, tá bom? Então aqui há uma troca de gases e existem os órgãos do corpo humano que participam dessa troca de gases, assim como o sistema digestório tem os órgãos específicos desse sistema. No sistema respiratório também nós temos aí os órgãos que fazem parte desse sistema. Então olha só, antes de a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa troca de gases aqui e a forma como o corpo humano absorve essa energia, nutre o organismo através do sistema respiratório, nós vamos agora conhecer as partes, ou seja, os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Então, observem aí essa imagem da página 141. Olha só, gente. Então, aí as partes que compõem o sistema respiratório, né, para a gente conhecer um pouco melhor. Então, aqui eu tenho a cavidade nasal, a faringe, laringe, a traqueia, os brônquios, que dentro dos brônquios eles se estendem nos bronquíolos e nos alvéolos, que a gente vai ver daqui a pouquinho a parte de lá, e o pulmão.
tá? Os alvéolos, gente, são as extremidades aqui dos brônquios, tá certo? Então, são essas partezinhas aqui, as extremidades dos brônquios. Então, turma, como vocês puderam perceber, a primeira parte aí que compõe o sistema respiratório é o nariz. Então, o nariz é essa parte externa que a gente consegue ver, não é para fora. E dentro eu tenho a cavidade nasal. Então, a parte externa eu chamo de nariz. A parte interna eu chamo de cavidade nasal, tá bom? Então, é nessa parte que nós encontramos as narinas, que são responsáveis pela entrada do ar no nosso organismo. E nessas narinas, eles possuem esses pelinhos que a gente tem no nariz. Então, esses pelinhos eles servem de filtros, de protetores, tá? Neles ficam algumas impurezas que vêm do ar. Então, o ar, quando passa, o primeiro contato que ele tem é com as nossas narinas. Então, as narinas ali realizam o primeiro processo de filtração desse ar até chegar aos próximos órgãos que fazem parte do sistema respiratório, tá bom? Olha só. Lá na próxima nessa mesma página, a página 142, quando ele vai falar de alguns órgãos, ele diz que o ar, quando entra pelas narinas, ele é aquecido, umedecido e também ele é filtrado, tá certo? Saindo do nariz, ele vai direto para outros órgãos que se chamam faringe e laringe. Então, a faringe e a laringe, elas atuam juntas. Lembra que a faringe é um dos órgãos que fazem parte também do sistema respiratório? Então, por quê? Porque no órgão onde fica aí a faringe, a parte onde fica a faringe, que é mais ou menos para cá, tá? A faringe, ela realiza a troca, ela é um canal onde acontece a passagem de ar e também a passagem do alimento, tá certo? E a laringe, ela apenas atua na passagem do ar, então as duas atuam juntas. Então aí ele vem dizendo que eles fazem parte, mesmo a faringe fazendo parte do sistema digestório, ela também atua aí como sendo um canal por onde passa o alimento e por onde a troca gasosa também, tá certo? E lá um pouquinho mais na frente, ele diz que a laringe especificamente, o que diferencia ela da faringe, é que ela faz a conexão com a outra parte do sistema respiratório. Então, depois é a faringe, a laringe, ela faz conexão com a outra parte do sistema respiratório, que é quem? A traqueia. Então, a traqueia, ela faz a conexão com a laringe, tá certo? Então, a gente está estudando aí o caminho, o percurso desses órgãos que atuam no sistema respiratório, tá certo, gente? Então, gente, na laringe são encontradas duas estruturas que se chamam glote e também a epiglote. Na laringe encontra essas duas estruturas, a glote e a epiglote, que são também estruturas que permitem a passagem do alimento e do ar. Então, vamos observar essa imagem aí da página 142 para vocês verem direitinho. Vamos observar aqui, gente, onde estão localizadas essas partes aí depois da cavidade nasal. Então, eu tenho aqui a faringe, não é? A faringe por onde passa o alimento e chega até o esôfago, que é uma das partes do sistema digestório. Então, do lado de cá, eu tenho a laringe, que é essa parte aqui. Então, dentro da laringe, eu tenho a epiglote. Então, aqui é a epiglote quando ela está fechada, tá certo? E aqui eu posso ver a entrada do ar, né? Então, quando o ar entra, ele passa pela faringe e pelo glote, que é a outra estrutura do sistema respiratório. Então, passando aqui pelo glote, ele cai direto na laringe, onde a epiglote, que é a parte aberta, não é? Para chegar até a parte do esôfago, que é essa parte de cá. O que a gente precisa saber é que a traqueia, tá? Ela tem o formato de um tubo, certo? Que se inicia no final da laringe, tá? E se divide em estruturas que são chamadas de brônquios, certo? Então, a traqueia começa no finalzinho da laringe e se divide-se nos brônquios. Nos brônquios é formado por outras estruturas também, tá? Que também, lá nos brônquios, estão presentes as estruturas que são responsáveis
por umedecer e filtrar esse ar. Então, como é que acontece? Olha só, a gente pode observar que no corpo humano vem essa passagem. Essa parte daqui é o restante, a parte de cá do pulmão. Mas nessa parte aqui interna, nós podemos observar a presença aí bem clara dos brônquios, tá? Então, quando a traqueia vem aqui, a traqueia é essa parte azul, tá certo? Tá vendo essa parte aqui dentro? Então, essa área aqui e essa área são partes do pulmão. É como se o pulmão fosse cortado e tivesse assim para tirar a parte. Né? O que é que tem na parte interna, na verdade? Então, aqui, essa última parte, eu chamo de traqueias. E a traqueia subdivide-se nos brônquios. Então, os brônquios são essas partezinhas aqui. E nos brônquios estão outras estruturas que são chamadas de branquíolos. Observe essa imagem da página 133, 143, não é? Então, começa nos branquíolos e termina nos alvéolos. Então, o que são os alvéolos, gente? Os alvéolos, eles são pequenas bolsas que são envoltas de vasos sanguíneos, onde acontecem as trocas gasosas, tá certo? Então, vamos observar melhor nessa imagem para a gente entender direitinho. Vamos lá? Então, olha só, meninos, aí eu posso ver a estrutura da traqueia e dos brônquios. Então, a traqueia aqui, ela finaliza e as extremidades da traqueia que são chamados de brônquios, tá certo? E um pouco mais na frente aqui a gente tem outra estrutura, onde ele mostra onde é que fica esses brônquios, não é? Então, olha só, aqui é a estrutura junto com o pulmão. Nas extremidades dos brônquios, eu tenho os bronquíolos, que são compostos de vasos sanguíneos nos alvéolos pulmonares, nas suas extremidades aqui, ó, nessa parte de baixo. Então, esse aqui é um alvéolo pulmonar, tá? E aqui são os vasos sanguíneos que são compostos nesses alvéolos. A última parte, o último órgão aí que compõe o sistema respiratório são os pulmões. Então, nós dizemos que os pulmões ele é o principal órgão do sistema respiratório. Por que ele é o principal órgão do sistema respiratório, gente? Porque veja só, é nele que ocorre a oxigenação do sangue. Então, é onde o sangue é oxigenado. Tá certo? Então, e além disso, é através dos pulmões que o dióxido de carbono é liberado do corpo. Então, se não fossem os pulmões, não haveria liberação do CO2, que é o dióxido de carbono, que é aquele gás que a gente envolve no processo de expiração, tá? Nesse processo de expiração, que é a retirada do gás. Então, entra o gás oxigênio e sai o gás carbono, o dióxido de carbono, tá certo? Então, através dos pulmões que é permitida a oxigenação do sangue e a liberação do dióxido de carbono. Então, olha só, gente, agora, aqui eu quero que vocês deem uma pausa nessa videoaula e realizem a leitura desse texto da página 144, onde ele vai falar um pouquinho que respirar pela boca pode prejudicar até o coração, vocês sabiam? Então, vamos entender essa história. Leiam o texto e em seguida vocês dão play novamente para vocês entenderem e debater um pouquinho. Então, olha só, turma, como vocês puderam perceber aí, não é? A diferença que tem de respirar pelo nariz e respirar pela boca, ela é muito grande. E que a respiração pela boca, ela é totalmente desprotegida. Por quê? Porque o órgão feito para haver essa troca de gases é o nariz, não é? A parte da cavidade nasal, a parte externa, as narinas, todas as estruturas que compõem o nariz. Então, no nariz, eles têm como se fossem filtros. E todos os outros órgãos do sistema respiratório, eles atuam também como filtros desse ar que entra e do ar que sai, não é? Então, a boca não tem essas mesmas estruturas de proteção, de filtragem desse ar. Então, vão mais organismos externos que estão no ar para dentro do nosso corpo, podendo causar vários danos, tá? Então, ele aponta aí algumas coisas, como por exemplo, roncos, coceira nasal, sono agitado, dormir de boca aberta. Todos esses são sinais que a gente deve procurar um médico, porque pode ocasionar lesões no nosso organismo, tá bom? E logo mais, na página 144, ele vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório e respiratório que atuam
na nutrição do nosso corpo. Observem aí essa imagem da página 145. Essa imagem aqui da página 145, vocês vão ver que é por meio da respiração celular, que é esse processo em que participam a glicose, o gás oxigênio e diversos processos que resultam na produção de energia, água e dióxido de carbono. Então, esse conjunto de substâncias, de processos pelo qual essas substâncias passam para resultar na energia é chamado de respiração celular. Então, a energia é a força que a gente tem para realizar nossas atividades do dia a dia. Então, aqui tem o que é necessário e o que é produzido. Então, olha só, gente, após essa observação, vamos ver aí as atividades que a gente tem para realizar. Primeiro, tem uma atividade de pesquisa da página 143, que é sobre o engasgo, né? Então, façam a leitura e pesquisem. E também há uma outra atividade de pesquisa da página 145, que é para vocês descobrirem o controle do ritmo da respiração, não é? Então, como é que esse mecanismo acontece? Então, pesquisa e coloca. Aproveita para fazer as duas pesquisas e já responde as páginas 143 e 145. A página 146 nós vamos fazer agora. Então, peguem aí lápis, borracha, pausa essa videoaula, tenta fazer sozinhos e logo em seguida vocês dão play para corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, turminha, eu sei que vocês já tentaram aí fazer sozinhos, não é? Espero que sim. Então, agora vamos fazer assim, uma breve correção dessa atividade, tá? Olha só, ele pergunta qual é o caminho que o ar inspirado, ou seja, o ar que sai de fora e vem para dentro do nosso corpo, percorre até chegar aos alvéolos pulmonares. Então, olha só, primeiro passa pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, da traqueia para os brônquios e para os bronquíolos, né, assim? E em seguida, na segunda questão, ele pede o processo contrário, olha só, é o contrário do caminho que a gente descreveu na primeira. Qual é o caminho que o dióxido de carbono percorre do interior até chegar ao meio externo? Então, por que é o contrário? Porque a liberação do dióxido de carbono não é feita através de um processo chamado expiração, então é a saída do dióxido de carbono. Então, sai dos alvéolos, passa pelos bronquíolos, os brônquios, traqueia, laringe, faringe e pelo nariz, tá bom? Já na terceira questão ele pergunta, assinale com X o que acontece com o ar ao ser inspirado pelo nariz. Então, quando o ar é inspirado pelo nariz, o ar é aquecido, o ar fica mais úmido e também o ar é filtrado, tá bom? Foi essas três ações que nós estudamos. Já na quarta questão, ele pergunta, não é? Os sistemas digestório e respiratório são responsáveis pela nutrição do corpo. Explique o porquê e cite quais funções de cada um desses sistemas que esse sistema realiza. Então, a gente sabe que o sistema digestório, ele transforma os alimentos para que os nutrientes sejam liberados no sangue. E o que é que faz o sistema respiratório? O sistema respiratório, ele capta o oxigênio, que também é enviado para os pulmões, para o sangue e também para os pulmões, não é? Então, ambos são necessários para a produção de energia. Então, de lá, esses elementos seguem para as células, onde realizam a respiração celular. E já na letra B, também ele pergunta, existe outro sistema que auxilia na distribuição de nutrientes e gases no organismo? Existe também, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá certo? Se sim, qual é o nome dele? E aí, vocês souberam? É o sistema cardiovascular. Nós vamos estudar esse assunto na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só, turminha, nossa aula finaliza aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o sistema respiratório. E não esquece, na segunda aula de ciência, nós temos também aí a realização de duas fichinhas de atividades que vai para casa, que são as fichinhas 2 e a fichinha 3, que estão entre as páginas 79 até a página 82, tá bom? Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula.